Hoje vamos falar sobre as informações que surgem na internet, muitas vezes sem nenhum embasamento científico, e são assuntos, inclusive, que envolvem a educação dos filhos. Marcos Meyer está aqui para falar sobre o assunto. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, bom dia. Prazer em revê-lo. Joia. Bom, Marcos, que tipo de informação você já viu aí circulando, seja nos trocadores, né, nas mensagens eletrônicas de celular, enfim, ou mesmo na web? O grande problema, Soler, são os extremos. Então, por exemplo, fazer um parto em casa é muito bonito, é legal, é mais íntimo, é mais gostoso, mas é mais perigoso. Então, o que acontece? Acontecem os extremos. Qual é o extremo? Só pode fazer parto em casa. É um extremo, não é assim. O outro, só pode ser no hospital. Também é outro extremo. Esses extremos que são o problema. Só tem que amamentar a criança somente com leite materno. Tem mãe que não vai ter leite, tem mãe que vai ter problema nessa hora da amamentação. Então, o que vai acontecer? Os extremos geram culpa, geram problemas, geram uma série de dificuldades para a mãe, para os pais, e que não precisava estar acontecendo. E aí começam também os mitos em relação à própria educação das crianças, né? Não faça isso, senão ele vai ficar enjoado. Não faça isso, senão ele nunca mais vai te obedecer. Então, esses extremos são perigosíssimos, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, o que me preocupa bastante são alguns blogs que estão aparecendo, páginas nas redes sociais, dos extremistas, que aí começam a transmitir ideias como se fosse verdade. E o que mais está me preocupando hoje é uma ideia de que não siga livros sobre educação de filhos. Use o seu instinto. Gente, informações científicas da psicologia, da educação, da sociologia, da antropologia, são construções milenares, são construções muito importantes da nossa sociedade. Deixa tudo isso de lado para seguir o seu instinto, e aí nós temos um problema, que vem uma história recente até, foi em 1904, o governo brasileiro mandou, por ordem, por decreto, por lei, que fosse obrigatória a vacinação contra a varíola. O povo lá no Rio de Janeiro se revoltou, então é conhecido como a revolta da vacina. Podem procurar na internet que está lá. Derrubaram bonde, quebraram, depredaram tudo, pessoas morreram. Houve assim um massacre geral em várias situações. Por quê? Porque o povo foi contra. Mas o que estava acontecendo? O instinto das pessoas dizia assim, cara, esse governo mandou uma ordem, eles devem estar ganhando alguma coisa. Segundo, eles vão aplicar um pedacinho do vírus em mim? Não, isso eu não acredito. Então, o que acontece? O instinto fez com que as pessoas fossem contra a vacina. E aí, mais tarde, se provou que foi uma grande besteira o que eles fizeram e que a vacina era extremamente necessária, porque 70 anos depois foi erradicada a varíola no mundo. Então, o que a gente precisa? Tomar muito cuidado com um equilíbrio entre conhecimento científico e flexibilidade mental. As duas coisas têm que estar juntas. Então, conhecimento científico, vacinação é importante. Flexibilidade, é importante, tem que ser obrigatória, mas não vamos pôr goela abaixo no povo. Vamos devagar, vamos ensinar, vamos trazer as informações, vamos educar o povo para aceitar isso. Aí sim a gente tem um pouco mais de flexibilidade, equilíbrio e as coisas começam a dar certo. Marcos, e quando a gente pensa na relação entre pais, alunos e a escola, dentro desse novo ambiente de comunicação, vamos dizer assim, de alguma maneira os pais ficaram um pouco mais distantes da escola, tendo em vista que muitos deles trocam informação entre si sobre o desempenho dos alunos na escola, sobre problemas que ocorrem na escola e às vezes não se comunicam propriamente com a direção? Essa é uma dificuldade. Às vezes a criança está passando por uma situação, por exemplo, de bullying, que ela própria deveria, por exemplo, lutar contra, resolver esse problema, deveria avisar o professor, deveria avisar a direção da escola, ela deveria tomar uma atitude. O que em muitos casos acontece? Os pais entram no meio dessa história sem conhecer o que realmente está acontecendo na escola, sem saber o que a professora já fez ou a coordenação já fez, e aí vão brigar com os outros pais. E aí criam um problema seríssimo dentro da escola, brigas entre pais, mensagens muito ruins, muito assim, de xingar os outros pais
pelas redes sociais e tal. Então, criam novos problemas por falta de diálogo. Então, essa entrada da família na escola é importante, mas para fazer parceria, para ajudar as crianças a aprender melhor. Mas o que em muitos casos acontece? Uma interferência desnecessária e, às vezes, superficial, que acaba atrapalhando a própria educação da criança. E aí nós temos que tomar muito cuidado. É claro que a ferramenta é muito boa, né? Agiliza a comunicação, fica tudo mais fácil. É possível, inclusive, ter bons exemplos, né, na utilização dessas redes. Com certeza. Agora, o outro lado, né, dos maus exemplos sempre aparece. Eu tive uma situação de uma menina ligou para a mãe, a escola fez uma viagem com a sala de aula, uma viagem, e aí no meio do caminho, uma menina queria sentar num banco do ônibus, a outra não deixou, a outra menina que estava ali não deixou. Típica situação entre adolescentes de competição e tal, que pode ser resolvida ali. O que a menina fez? Em vez de conversar com a professora, ela mandou um WhatsApp para a mamãe. E a mamãe ligou para a escola e a escola teve que ligar para a professora no celular dela, dizendo o que está acontecendo. Daí que a professora ficou sabendo que tinha um conflito lá. Então, muito cuidado com essas interferências. Tem que resolver o problema com as próprias crianças, senão a gente cria novos problemas, justamente porque a tecnologia resolve as coisas com mais facilidade. Tá certo. Grupos para facilitar, por exemplo, fazer lição de casa ou comprar material escolar, tudo bem, mas esse tipo de coisa é bom evitar, né? É verdade. E tem uns grupos maravilhosos que podem ajudar muito os pais e a gente tem que usar, sim, o conhecimento à disposição. Tá bom, Marcos, muito obrigado. Foi um prazer. Bom dia. Bom dia.